O meu nome é José Santos, eu sou o vice-juiz provedor da Confraria. O meu cargo aqui na Igreja é como voluntário no museu. O meu nome é Manuel António Gonçalves e sou vogal da Confraria. Encontramos-nos na Igreja do Corpo Santo de Massarelos, que é a sede da Confraria das Almas do Corpo Santo de Massarelos. Uma e outra vêm do século XIV, finais do século XIV, e nascem por um voto de fé dos marinheiros de Massarelos, que numa viagem de Londres para o Porto tiveram uma enorme tempestade num dos barcos que pertenciam à Confraria, o galeão São Pedro, que esteve prestes a naufragar, já que houve uma enorme tempestade no Golfo da Biscaia e durante 3 dias e 3 noites andaram a navegar de forma errática e imploraram, em situação de desespero, já que estavam prestes a morrerem todos nesse naufrágio, imploraram o apoio de São Telmo. São Telmo era conhecido como sendo o padroeiro dos homens do mar, e então, ao invocarem São Telmo, pouco tempo depois, movidos pela fé que os animava, a tempestade amainou e conseguiram chegar sãos e salvos, ainda que o barco em péssimas condições, chegaram ao porto de Vigo. Nessa altura foram agradecer ao santo protetor, São Telmo, cujo corpo se encontra sepultado na Catedral de Tui, e prometeram nessa altura construir uma pequena ermida em sua honra e constituir também uma confraria que tivesse como o santo padroeiro exatamente o próprio São Telmo. Em 20 de dezembro de 1394, quando o galeão São Pedro chegou de novo ao Porto, após ter sofrido um quase naufrágio no Golfo da Biscaia, os marinheiros tinham feito a promessa ao São Telmo, já que ele os salvou da situação de naufrágio, fizeram a construção de uma primeira ermida, de uma primeira capela, em sua honra. Essa capela corresponde, em termos físicos, sensivelmente à zona que atualmente é ocupada pelo altar-mor da nossa Igreja. Essa capela foi construída, então, em finais de 1394 e, de seguida, constituíram também uma confraria em sua honra. Portanto, a confraria nasceu como consequência desse voto que tinham feito no momento de desespero e, portanto, a capela corresponde ao início da construção desta igreja, que teve depois várias ampliações até chegar à situação do templo onde atualmente nos encontramos. O estilo da igreja é um estilo barroco, já que a igreja, com a constituição que ela tem atualmente, é de 1776. Nessa altura, o estilo que dominava era o estilo barroco. Ela foi sendo ampliada sucessivamente desde 1394. Teve uma primeira ampliação em 1584, depois em 1640, até que finalmente tem a constituição atual, de 1776, com o estilo que imperava à época, que era o estilo barroco. A Igreja representa neste momento, antigamente, posso ser sincero, que não era católico praticante. Quando entrei para a confraria, passei a ser mais devoto. Eu acho que tudo tem um significado. A gente diz que há várias religiões, não é um caso, mas eu acho que, pronto, eu continuo a dizer, eu tenho uma devoção. Se calhar sou capaz de rezar mais, neste caso, mais para mim,
de que participar numa Eucaristia ou qualquer coisa, mas pronto. Eu acho que as religiões é só uma. Há um ser divino. Nós, como católicos, acreditamos que é Deus e Jesus Cristo. Os judeus, o Abraão e não sei o quê, isso tudo. Os muçulmanos, o Alá. Mas, ao fim e ao cabo, eu acho que é um ser divino, só um. É qualquer coisa inexplicável. E, pronto, eu acho que toda a gente tem direito a ter a sua religião, mesmo aqueles que dizem que não têm religião e que não acreditam. Há certas palavras e certos atos que se agarram a alguma coisa. O núcleo nasceu como uma necessidade de se arranjar um espaço expositivo onde pudéssemos colocar todos os objetos que tinham acabado de ser recuperados e, portanto, mostrados de forma sistemática e de forma ordenada, de modo a poder proporcioná-los a toda a gente. Os visitantes são muito diversos. Às vezes até acho um bocado estranho, pensando que certas pessoas que não vão dar valor a vir visitar o museu e vêm, por exemplo, de várias nacionalidades. Mas o que eu acho um bocado, por exemplo, pensava que ia haver mais visitantes, tipo franceses, espanhóis, são muito poucos, acho eu, porque sou capaz, um inglês, um alemão, um finlandês, ou de países nórdicos, polacos, isso tudo, se calhar dão mais valor à arte sacra, isso tudo, e ao que está no museu, sou capaz de participar e vir visitar mais depressa. Uma das primeiras imagens que passou a fazer parte da igreja, logo que ela se construiu, foi a imagem de Nossa Senhora da Conceição. O rei Dom João IV, em 1643, considerou a Imaculada Conceição como a padroeira de Portugal, passando a ter honrarias em vários locais, principalmente do culto religioso, e a imagem que nós temos na nossa igreja, segundo os documentos que nós temos em nosso poder, no nosso arquivo, foi uma das primeiras imagens de Nossa Senhora da Conceição a ser colocada ao culto e devoção na cidade do Porto. O que nos dizem também os nossos arquivos é que ela terá sido esculpida pela Madre Leocádia da Conceição, que era a Madre Superior do convento de Monchique, que se encontra mesmo aqui ao lado das nossas instalações. Essa imagem é uma imagem do século XVII e foi colocada na nossa igreja, foi uma das primeiras imagens a ser colocada no interior da nossa igreja em lugar de destaque. A Rainha Dona Maria I, em 1790, já que ela era extraordinariamente devota de Nossa Senhora da Conceição, em 1790 decidiu, como forma de promessa, como cumprimento de promessa, melhor dizendo, decidiu doar o véu do seu manto real, ricamente bordado a ouro, decidiu doá-lo à imagem de Nossa Senhora da Conceição, que se encontra na nossa igreja. Então, nessa altura, fez deslocar aqui ao Porto, à nossa igreja, um séquito real com as suas aias e toda uma série de pessoas que vieram propositadamente e a seu mando trazer o véu do manto real para ser colocado na imagem de Nossa Senhora da Conceição. Ele foi posteriormente, por questões de segurança e de manutenção, foi retirado da própria imagem, encontrando-se nesta altura em lugar de destaque no nosso núcleo museológico após um aturado serviço de recuperação e conservação, estando disponível para toda a gente o poder visionar neste momento, já devidamente recuperado. Uma das peças emblemáticas que fazem parte do nosso presépio é um presépio designado da Escola Machado de Castro. Machado de Castro foi um escultor do século XVIII, essencialmente construtor de estátuas e toda uma série de imagens de grande dimensão, mas dedicou-se também
à construção de pequenas imagens para presépios. E então os seus alunos e seguidores, daí a designação de Escola Machado Castro, decidiram dar continuidade ao trabalho que o mestre tinha iniciado e durante bastante tempo foram construindo imagens que representassem de forma cênica o presépio, portanto, a imagem do nascimento de Jesus com todas as imagens que normalmente fazem parte do presépio. O menino Jesus, sua mãe, seu pai, os pastores e os reis magos. Ora bem, de uma forma geral, nós associamos reis magos e sempre fomos habituados a ouvir falar nos 3 reis magos. Mas o que é um facto é que os evangelhos não dizem em lado nenhum que existiram 3 reis magos. O único evangelho que fala sobre os reis magos é o Evangelho segundo São Mateus e diz de uma forma genérica, fala em reis magos, sem dizer quantos. Ora bem, a interpretação que se deu depois, em termos cênicos, quando os presépios começaram a aparecer, a partir do século XII, foi de 3 reis magos. E haverá provavelmente 2 ordens de razões para esta situação. Primeiro porque os objetos, digamos, as prendas que foram oferecidas ao menino Jesus pelos reis magos foram o ouro, o incenso e a mirra e, portanto, se havia 3 presentes, era lógico falar-se em 3 personagens, em 3 reis magos. No século XII, quando os presépios começaram a ser construídos, temos que ver historicamente que os únicos continentes que eram conhecidos eram a Europa, a Ásia e a África. Então daí, uma vez mais, a sua representação em termos simbólicos de 3 personagens. Um europeu, branco, um africano, negro e um asiático, com as respectivas montadas, os cavalos e os camelos. Acontece que o presépio que nós temos em nosso poder é um presépio do século XVIII e, entretanto, do século XII para o século XVIII, alguma coisa se alterou em termos históricos. E no século XVIII havia já mais continentes conhecidos, particularmente o continente americano e, de uma forma muito especial, a América do Sul, que tinha sido descoberto quer pelos espanhóis, quer pelos portugueses. E então, em termos de representação cênica, para além dos 3 reis magos habitualmente presentes em todos os presépios, no nosso caso aparece um 4º rei mago, porque tendo já tido sido descoberto o continente americano, decidiu-se fazer a sua representação pela forma de um índio da América do Sul, com a sua montada específica, que não é nem um cavalo, nem um camelo, é um lama característico da América do Sul. E, portanto, a especificidade do nosso presépio, há um outro na cidade do Porto, muito idêntico, mas o nosso presépio contempla a existência de 4 reis magos exatamente por esta mesma razão. Nesta zona, neste momento, é uma zona envelhecida, pouca gente mora. Quando a gente realiza, vamos tirando isso, quando a gente realiza as procissões de Nossa Senhora de Fátima, normalmente no dia 12 de maio, na procissão de Santo Elmo, tivemos uma via sacra. Se não viessem outras pessoas de outra parte da paróquia, não tinha aparecido quase ninguém, nem se via pessoas na rua. E porquê? Porque não as há. As casas estão, sim senhora, muito bonitas, arranjadas, que era uma zona degradada, sim senhor, estão, mas não há pessoas, não há habitantes. E o que os nossos governadores esqueceram um bocado é que o Porto não é só os monumentos. O Porto é as suas pessoas. E se o Porto não tiver pessoas, o Porto não existe. É essa parte aí que eles não compreendem. É? Pegar numa pessoa de certa idade, que viveu uma vida inteira, numa certa zona da cidade, pegar nela e mandá-la para outro sítio, para outra freguesia, mesmo que seja dentro da cidade, essas pessoas vão sofrer muito. É considerá-las matá-las. Porque aquilo que eu já disse, deixam de ter o vizinho do lado, deixam de ter a sua mercearia, deixam de ter o seu mãe do talho.
o dia a dia, eu continuo a dizer, eu fui criado e nascido nesta freguesia há 50 e tal anos. Para muita gente eu dizia, eu moro numa aldeia dentro da cidade. Porque o meu vizinho me conhece, sabe quem eu sou, tenho os seus prós e os seus contras. Para falar mal, há sempre para falar mal. Para falar bem, falam bem. Mas deixou de haver isso. Com isto do turismo, tudo, o turismo é necessário? É. Em relação aqui à nossa igreja, também um problema muito grave no turismo do Porto é que as pessoas são colocadas, a bem dizer, ou para as agências de viagens, ou por lá para fora um bocado, só no centro da cidade. Parece que só conhecem os clérigos, a Livraria Lelo, a Estação de São Bento e a Ribeira. Porque tem tanta coisa bonita para se ver. Parece que são colocados ali e mais nada. E até temos uma coisa de bom em relação às outras cidades. É tudo perto. Basta andar um bocadinho a pé que vê-se tudo. Agora, saiam do centro da cidade, venham um bocado até os arredores, como antigamente isto aqui não era Porto. Quando uma pessoa de certa idade dizia que morassem na Foz ou aqui, vamos ao Porto. Porque esta parte de Massarelos não pertencia ao Burgo, que é o dito quando estava dentro das muralhas, e mantém muitas pessoas de idade, vamos ao Porto, por exemplo, a ir ao centro da cidade, ir à Praça da Liberdade, ou vamos ao Porto. Mas a gente está no Porto, não é? Só que para certas coisas o turismo continua a usar, estão dentro daquela muralha, não saíram ainda. Nós, neste momento, convidamos toda a gente a fazer a visita da igreja propriamente dita. Julgamos que é uma igreja muitíssimo interessante, sob o ponto de vista histórico e sob o ponto de vista da sua própria arquitetura. Julgo que é um motivo de interesse para todos visitar a igreja e temos, neste momento, um motivo suplementar, que é a visita do nosso núcleo museológico. Estamos cá para os receber, sempre com um sorriso, não é? Porque as pessoas do Porto não sabem receber mal, são sempre pessoas afáveis e simpáticas.